Paz e graça, povo de Deus. Oh, glória ao nosso Rei Jesus Cristo de Nazaré, povo de Deus. Vamos a mais uma live nessa tarde já, né? Eu não almocei, né? Meio de manhã ainda, na verdade, para mim, né? Tô esperando para almoçar, estava aqui estudando um pouco, meditando a palavra de Deus, né, meus irmãos? E vamos estudar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Vou pegar um texto aqui para a gente ler, tá? Faz tempo que eu não tenho aparecido aqui na telinha. Não gosto d'água. Faz tempo que eu não apareço aqui. Bastante trabalho, bastante estudo a gente faz, né, irmãos? Atende a igreja, às vezes fica um pouco ocupado. Não consegue gravar vídeo, né? Mas é muito bom gravar. Gosto e tava com saudade de estar gravando os vídeos aqui com meus irmãos. Espero que todos estejam bem, que todos estejam na mais perfeita paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Obrigado a todos que têm se inscrito aqui no canal no YouTube, no Facebook, todos os meus amigos, todos que têm compartilhado dos nossos estudos em algum lugar que você está. Deixa eu só liberar aqui para outros irmãos entrar aqui e já vamos continuando na live aí, tá bom? Deixa eu só dar uma liberada aqui, que tem outros irmãos que podem participar. Eu só ver como é que tá meu som aqui também. E, para a glória de Deus, vai dar tudo certo esta tarde, essa live. Nós estamos aí hoje, né, meus irmãos? Deus abençoe quem está chegando. Já vai abrir a live aqui já, para outros irmãos. E os irmãos podem assistir pelo YouTube também, né? É a bênção de Deus. Lembrando que sempre fica gravada as lives que eu faço lá no YouTube. Isso aqui, deixa eu editar aqui. Deixa eu só editar aqui. É sempre gravada, né? As lives. Vamos lá, o tema dessa live aqui hoje aqui, eu vou colocar aqui para vocês. Purgatório Gospel, né? É isso aí, Purgatório Gospel. Gospel. Purgatório Gospel e Católico. É isso mesmo, é o tema da live. E o porquê, meu Douglas? Purgatório Gospel e Católico. Já vamos explicando isso aqui. Deixa eu ver como é que tá meu som aqui, irmãos. Isso, está perfeito. Por que Purgatório Gospel e Católico? Pode deixar teu comentário aqui. Por causa de um texto que eu vou ler agora, tá? Eu vou iniciar aqui lendo um texto e vou falando para vocês por que, já dando de cara explicação, por que Purgatório Gospel. O purgatório, a origem do purgatório. Onde é que se originou o purgatório? A gente vai estudar isso aqui hoje, tá? Mas vamos ler o texto, tá? Lembrando os calvinistas, né? Os calvinistas dizem que... Começou a ficar calor aqui, né? Os calvinistas dizem, irmãos, que não existe perda de salvação. Uma pessoa não pode perder a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre, né? E a gente vê várias passagens na Bíblia, exemplo, aquele que não perseverar até o fim, né, não será salvo. Várias passagens bíblicas, né, que a gente tem que tomar nossa cruz, seguir, aquele que quer vir após Jesus, tem que tomar sua cruz e seguir. Então, a gente vê que existe, sim, maneira de uma pessoa perder a salvação. Ora, vou ficar dentro da igreja e no pecado, cometendo coisa errada e acho que você é salvo, mas para os calvinistas, eles não creem que uma pessoa, que um eleito de Deus perca a salvação, tá? Então, um pastor calvinista, esses dias, eu sempre guardo alguns vídeos, né? Eu tenho um vídeo dele aqui, não vou botar o vídeo, mas eu vou botar uma interpretação que ele fez após ler um texto da Bíblia, e ele tentou interpretar a Bíblia da seguinte maneira, usando esse texto aqui. Quando foi colocado esse texto para ele, né, foi até num debate, porque o debate era a salvação se perde, e como o calvinista diz que não perde salvação, o que ele usaram para ele? Usaram o seguinte texto, eu estava nessa live participando também, e contribuindo ali com aquilo que eu aprendi,
e foi usado isso aqui para o calvinista. Ó. Esse texto aqui de Mateus capítulo 22 e o verso 12, que diz assim, ó, vai dizer assim o texto, ó, e perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Foi perguntado para esse calvinista aqui. Nesta parábola, os servos aqui, os servos são os servos de Deus? Ele diz que sim. Aí, salvação se perde? Ele diz que não. Tá, e por que nessa parábola aqui tá sendo dito assim? Perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele umudeceu, né? Ficou calado. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, algumas Bíblias vão dizer as trevas exteriores, né? Ali haverá choro e ranger de dente. Aí foi perguntado para ele, se salvação não se perde, por que esse camarada aqui foi lançado nas trevas, aonde ali tem choro e ranger de dentes? E aí, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que aquelas trevas ali, foi perguntado para ele, que trevas é aquela ali? Aí ele vai dizer o quê? Ah, irmão, tu tem que entender o contexto de uma festa. No contexto de uma festa, né? No contexto de uma festa ali, que aquela festa ali simboliza o rei, né? Do reino que é Jesus Cristo. E quando acontecer a festa, aqueles convidados, aquelas pessoas que são da igreja, que estiverem fracas na fé, que estavam com suas vestes sujas, elas vão ser lançadas para fora da festa, nas trevas exteriores, para ficar pensando um pouquinho no que fizeram de errado, mas não vão perder a salvação. Então, quer dizer que após a vinda de Jesus, há uma possibilidade de uma pessoa que estava fraca na fé, ela ter uma segunda chance, é isso? Eu já ouvi essas interpretações. Que há uma segunda chance após a vinda de Jesus. Mas esse camarada é calvinista, tá? Então tenha muito cuidado quando tu diz que há uma segunda chance após a vinda de Jesus para pessoas que fazem parte da igreja, tá? Entrarem ali no reino, cheia do pecado, né? E ficarem ali no reino para depois serem glorificadas, receber o corpo glorificado, fazer parte da igreja. Isso eu não vejo na Bíblia. Eu vejo pessoas, convidados entrando na festa, sendo purificados, que vão subir de ano em ano adorar em Jerusalém, mas nações, não igreja. Porque a igreja, na vinda de Jesus, ela tem que receber o corpo glorificado, imortalizado, né? Ela tem que receber a incorruptibilidade para reinar com Cristo. Não tá, ela tem que ser quando o sumo sacerdote, Jesus, né, o rei, sair do santuário celeste, ele sai no toque da última trombeta, a igreja tem que receber o corpo glorificado, tá? Então, assim, ó, vamos agora, claro que o pré-tribulacionista tem aquela ida lá e fica 7 anos lá, mas uma coisa não podemos negar, o toque da última trombeta, né? O toque da última trombeta é para quê? Para ressuscitar os que morreram em Cristo e para transformar os corpos. Isso é que a Bíblia mostra, claro, né? Claro que daí o pré-tribulacionista vai dizer que a igreja subiu primeiro, que o toque da última trombeta ali não é toque da última trombeta, mas o tema aqui hoje é purgatório gospel, né? Católico, né? Então, o que a gente vai dizer, meus irmãos? Quando a gente coloca uma igreja que essa igreja ela passa a entrar no reino do rei com vestes sujas e dentro do reino do rei essa igreja vai ser colocada para um cantinho ali para ficar se purificando enquanto a igreja, o restante, ou outras partes da igreja já está purificada, já recebeu a incorruptibilidade, o corpo incorruptível, fica complicado, porque eu não vejo a igreja, uma parte recebendo o corpo imortalizado e glorificado,
E outra parte, não. Eu vejo isso acontecendo para todos, num só instante, num abrir e fechar de olhos. Primeiro os mortos e depois nós que estivermos vivos. É isso que eu vejo na Bíblia. Pessoas que fazem parte do corpo de Cristo recebendo esse corpo glorificado e imortalizado, e somente esse momento que eu vejo na Bíblia. Eu não vejo um outro momento. Então, esse camarada ele usou o texto para dizer que salvação não se perde, tá? Ele vai dizer que aqueles ali vão entrar no reino, aqueles que estavam fracos, vão ficar ali na volta ali, na verdade vão ser colocados nas trevas exteriores, né, para pensar um pouquinho no que fizeram, porque não buscaram Jesus, e depois eles vão poder entrar no reino e ser igreja, porque a salvação não se perde. O calvinista ensina isso, tá? Não estou dizendo que salvação não se perde, eu estou dizendo que o calvinista ensina isso, que salvo uma vez, salvo para sempre, e quando ele foi interpretar esse texto, ele disse que nesse texto aí, aquele camarada, aquele servo ali, vai poder sim entrar ali no reino e se purificar ali, e ficar se purificando, né? Vai ficar nas trevas ali pensando um pouquinho, e trevas exteriores, aonde há choro e ranger de dente. Que trevas são essas? Aonde a pessoa está chorando, sentindo ranger de dente, onde está. Eu só vejo um lugar, tá? A Bíblia mostra onde haverá choro e ranger de dente, é no lago de fogo, meu irmão. Não tem outro lugar onde haverá choro e ranger de dente. Aonde há choro, pranto, né, é ali no lago de fogo. Então, esse texto aqui, eu já vejo que é já apontando já para o lago de fogo, né, aonde será lançado aquelas pessoas ali que estão com as vestes nupciais, sem vestes, né, que não estavam nuas ali na presença de Deus, as vestes ali, atos de justiça, né, essas pessoas aí que eu vejo. Mas, como o tema é o purgatório, respondendo esse calvinista, vamos ver um pouquinho as origens do purgatório e vamos ver se o que ele está falando não tem um pouquinho o dedinho de purgatório católico. E vamos ver se talvez também as interpretações de algumas denominações evangélicas não trazem, não estão sendo pregadas com a origem do purgatório católico. Pode ser, né? Vamos lá para o texto? Vamos pregar aqui um pouquinho, vou abrir a tela e vou compartilhar com vocês um pouquinho da ideia do purgatório. Vamos ver de onde é que surgiu esse assunto, né, do purgatório. Isso é importante a gente saber, porque vão perguntar para você, né, sobre isso, você tem que saber responder. Ixi, ficou ruim a tela que ficou aparecendo no horário aqui, não vou conseguir ler assim. Deixa eu ver se eu ajeito isso aqui. E pior que eu não sabia que ia ficar assim na tela aparecendo. Ah, agora saiu, né? Agora saiu, mas não abriu bastante, né? Bom, eu vou colocar aqui na tela para vocês, vocês podem ler depois aí na tela, e vou ver se eu consigo ler aqui mesmo. É que ali ficou, o outro que eu botei ficou muito grande, na tela apareceu o, o horário aqui, né, irmãos? E aí com o horário eu não vou conseguir ler, ó. Se eu ficar com o horário aqui na tela, eu não vou conseguir ler. Não vou conseguir ler para vocês. Tinha que estar sem esse horário aparecendo aqui, esse horário tinha que sair. A verdade é que eu não me programei para isso, para tirar esse horário da tela ali, né? Ele ficou grande demais para mim. Então vamos pegar aqui, vamos pegar já aqui, eu deixo na tela igual, e para que vocês possam ler ele depois, ele dá um print aí na tela, né? E eu puxo daqui, leio daqui, fica mais fácil para mim, porque assim para mim não ficou legal com a tela pequena, certo? Eu vou ler aqui. Vamos lá. A ideia do purgatório tem suas raízes no budismo e em outros sistemas religiosos da antiguidade. Até a época do Papa Gregório I, porém, o purgatório não havia sido oficialmente reconhecido como parte integrante da doutrina romanista. Então, essa ideia do purgatório, né, que a Igreja Católica tem e abraçou, ela já existia.
né, origem lá no budismo e em outras culturas religiosas. Não era oficialmente isso dentro da Igreja Católica, não era oficial. Então, por um tempo, a Igreja Católica não creu nisso aqui, não era pregado isso aqui dentro da Igreja Católica. Então, teve um ponto de partida, isso é importante a gente aguentar aqui, né, que esse Papa Gregório aqui, ele vai ser um que vai estar participando desse evento aqui, nós vamos ver isso aqui mais à frente, tá? Vai ser um que vai estar trazendo esse evento aqui. Até a época do Papa Gregório, primeiro, porém, não, a, a ideia do purgatório tem suas raízes em outros sistemas religiosos da antiguidade, até a época do Papa Gregório I. Porém, o purgatório não havia sido oficialmente reconhecido como parte integrante da doutrina romanista. Esse Papa adicionou o conceito de fogo purificador. A gente vê que ele vai trazer um conceito aí que o fogo purifica, né? Um fogo purificador. Vamos ler o texto aqui. A crença, então, corrente, de que havia um lugar entre o céu e o inferno, para onde eram enviadas as almas daqueles que não eram tão maus, a ponto de merecerem o inferno, mas também não eram tão bons a ponto de merecerem o céu. Então, esse Papa aqui ele vai criar um conceito, irmãos, né, de um fogo purificador. Ele vai colocar uma crença, né, que aquelas pessoas que não eram tão maus a ponto de ir para o inferno, né, mas também não eram tão boas a ponto de ir para o céu. Elas deveriam ficar num lugar aguardando para serem purificadas naquele lugar, né? Porque elas não eram tão boas, mas também... E o que era ser já, de cara? O que era ser uma pessoa já não tão boa? A pessoa que não confessasse a fé católica já era suficiente para te ser jogado nesse lugar aí, nesse purgatório, certo? Então, a corrente de que havia um lugar, e esse lugar era entre céu, este lugar não era no céu, mas era no inferno, tá? Não era no céu esse lugar, ó. Adicionou o conceito purificador, a crença de corrente de que havia um lugar entre o céu e o inferno, para onde eram enviadas as almas daqueles que não eram tão maus a ponto de merecerem o inferno, mas também não eram tão bons a ponto de merecerem o céu. Assim surgiu a crença que o fogo do purgatório tem poder de purificar a alma e todas as suas escórias, né? Até fazê-las adaptar-se e encontrar com Deus. Então, a pessoa ia ficar num lugar, temporariamente ali, sendo queimada ali, aquele fogo, era um fogo que ia purificando a pessoa daquele pecado. Ela está ali chorando, gritando, mas ela está sendo purificada, né? Porque em vida ela não confessou a fé católica, ou ela não era tão boa, ou ela também não era tão má, mas ela tinha que lá passar pelaquela situação de ficar queimando. Olha só que absurdo. A pessoa tinha que ficar lá queimando para ser purificada. Você já deve estar se perguntando, né? Tu que é evangélico aí, né? Mas e cadê o sangue de Jesus? Onde é que entra o sangue de Jesus? Ele não purificou o pecado? É a pergunta que tem que se fazer, né? Porque tu que é católico também tem que te perguntar isso aí. O sangue de Jesus não purifica o nosso pecado? Vamos lá, vamos continuar o texto aí. Muito bom essa aula aqui. Vamos continuar o texto, né? Então vamos lá, vamos mais uma. Vamos buscar agora entender um pouquinho mais, né? Alegadas razões desse dogma, buscando provar a existência do purgatório. A Igreja Romana apela, buscando provar a existência do purgatório, a Igreja Romana apela para algumas passagens bíblicas, das quais atrai apenas falsas inferências, e nada mais. Entre os versículos preferidos, destacam-se os seguintes: se alguém proferir a palavra contra o filho do homem, ser-lhe-á isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Isso é um ponto que eles vão usar, é um texto que eles vão usar para tentar botar uma base nessa doutrina deles aí, né, nessa falsa doutrina, né, que a pessoa precisa sim ser purificada. Por quê? Porque contra o filho, se falar do filho tem perdão, mas se falar contra o Espírito Santo não tem perdão. Então precisa passar por um processo aí de pedir de purificação essa pessoa, né, na visão da Igreja Católica.
não será perdoado nesse mundo e nem no mundo por vir, né? Então, não seria perdoado a pessoa aqui nesse mundo e nem no reino de Deus. Então, por isso era necessário de passar por um lugar para receber essa purificação, né? Mateus capítulo 12, verso 32. Digo também agora outro texto aqui, de Mateus capítulo 12, verso 36. Digo-vos porque toda palavra friola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Então, aí ele vai dizer que vai ter ali que prestar conta diante de Deus no dia do juízo, né? Então, vai ter que prestar conta diante de Deus no dia do juízo, toda pessoa. Mais um texto para dizer que a pessoa precisa passar por um processo de purificação para ela poder ir para o céu, né? Essa a finalidade do purgatório é levar a pessoa para o céu. A vontade dos padres ali é que a pessoa fosse para o céu, mas para ir para o céu ela necessitava de uma purificação, né? Aí ele vai usar outro texto aqui: se alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo, 1 Coríntios 3, 15, que não está querendo dizer nada, e nenhum desses textos que eu mostrei agora, está falando de uma passagem que uma pessoa está lá morta, e após morrer, existe um lugar que a pessoa fica lá sendo purificada dos pecados. O texto de Coríntios que ele está usando aqui, né, tem a ver com a pessoa ser um servo de Deus, que cometeu várias coisas em vida, né, boas para o reino, mas cometeu coisas em vida que não eram tão boas. Um exemplo que eu quero dizer, obras que a pessoa praticou em vida, amou o próximo, ajudou o próximo, deu comida, deu isso, deu aquilo. Isso aí é méritos no reino, ela vai ser abençoada por isso. Coisas que ela fez, né, irmãos, em vida, que ela vai servir para ela receber galardão. Existe coisas que a pessoa faz em vida. Por exemplo, eu vou evangelizar uma cidade toda, né? Estou fazendo para o reino. Isso tu vai ter galardão, vai ser visto agora. Preguei um monte de coisa que não era bíblico, mas no meu pensamento eu achava que estava certo, tá? Aquilo ali vai ser tudo queimado. Aquilo ali vai ser jogado no fogo, porque aquilo ali é obras que não prestam para nada, é trapo de imundícia. Ah, eu já vi até mesmo pessoas dizendo na igreja, que nossas obras que fizemos são trapos de imundícia. Claro que são trapos de imundícia as obras ruins, as obras erradas. Agora, não é todas as obras que um cristão faz que é trapo de imundícia. Vai dizer que, para mim, que trapo de imundícia é uma pessoa que está fazendo o bem para o próximo, amando como Jesus amou. Claro que não. Eu já vi pessoas na igreja que eu ia diziam assim na hora de oração: nossas obras são como trapo de imundícia. Pega um texto e tenta criar uma doutrina em cima de um texto, que o texto não está querendo dizer nada daquilo ali que a pessoa está falando. Certo? Vamos para outro texto aí. Vamos ver essa doutrina do purgatório e vamos tirar essa heresia de cena. E hoje é o dia, né, meus irmãos? Vamos lá. Uma descrição do purgatório. Vamos lá. De acordo com a teologia romanista, o purgatório, além de ser um lugar de purificação, é também um lugar onde a alma cumpre pena, pelo que o fogo do purgatório deve ser temido. O fogo do purgatório será mais terrível do que todo o sofrimento corporal reunido. Um único dia nesse lugar de expiação, olha aí, colocou o dia de expiação neste lugar, poderá ser comparado a milhares de dias de sofrimentos terrenos. Olha o que eles estão dizendo. Que a pessoa que ela está um dia lá no purgatório, ela está sofrendo mais do que ela tivesse vivido dias na Terra. Um dia de sofrimento naquele lugar lá, tá? Um único dia, tá? E chama o lugar de expiação. Pode ser comparado a milhares de dias de sofrimento terrenos. Olha só que absurdo, né, meus irmãos? Porque a expiação, o que é a expiação? A expiação
é quando o sumo sacerdote saía do lugar santíssimo e fazia expiação pelo pecado do povo. O que é a expiação na nova aliança? É o dia que Jesus Cristo, claro que ele fez a expiação na cruz, ele perdoou nossos pecados, condenou na cruz, né? Mas, quando ainda hoje nós pecamos, né? Ele condenou o pecado, a fim de que nós recebêssemos o perdão e parássemos de pecar, condenou nosso pecado na cruz, expiou nosso pecado lá, só que, com isso, ele ganhou o direito de tirar todo o pecado do mundo, né? E quando não haverá mais pecado no mundo? Quando o sumo sacerdote, quando Jesus, que é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que ele é o que nos colocou nessa nova ordem sacerdotal, quando ele sair do lugar santíssimo, nós vamos ter nosso corpo todo expiado. Por quê? Porque não haverá mais pecado em nós. Então, não é um lugar chamado purgatório, um lugar onde a pessoa fica queimando, que o pecado está sendo expiado. Pelo contrário, o pecado ele é expiado porque todos os dias nós pecamos e nós temos nós temos um sumo sacerdote, um advogado que hoje, que é Jesus, que intercede por nós no santuário celeste, para que o nosso pecado diariamente cometido venha a ser expiado. Por isso que tu peca, dobra teu joelho, te arrepende, e teu pecado é perdoado, sem precisar esperar um ano inteiro para ir para Jerusalém, na festa da expiação, para receber o perdão do pecado. O teu pecado, ele é perdoado imediatamente, certo? Então, a expiação aí da Igreja Católica não funciona muito bem com o que a Bíblia nos mostra. Vamos lá, vamos continuar? O escritor católico Mazzarelli faz seus cálculos. A base de 30 pecados veniais pequenos, né, por dia, e para cada pecado, um dia no purgatório. Meu Deus, perfazendo um total de 1.800 anos, caso o pecador tenha 60 anos de vida na terra, devendo-se acrescentar aos pecados pequenos, mortais absolvidos, mas não plenamente expiados. Então, o que ele está dizendo aqui? Que a pessoa, ele está fazendo um cálculo, que tantos anos que a pessoa vive ali, está fazendo um cálculo ali, que a base de cada pecado, de 30 pecados veniais pequenos por dia, para cada pecado, um dia no purgatório, ele fazendo assim um total de 1.800 anos, né, se o pecador tenha 60 anos de vida. Ele está fazendo até um cálculo, né, de quantos anos ali a pessoa fica pagando pelaquela pena no purgatório, né? Quantos dias é que a pessoa fica ali no purgatório se ela tiver 60 anos de idade? É um absurdo, né? Hoje a pessoa pegar em vida, a pessoa está viva, está pedindo perdão dos seus pecados, mas não adianta. Ela tem que passar lá pelo purgatório lá para ser perdoada de fato, né? Porque o sangue de Jesus ele não foi suficiente. Claro que foi, né, meus irmãos? Vamos a outro texto aqui, vamos ver o que diz agora aqui. Quem pode ir lá para o purgatório, né? Quem vai para esse purgatório? Entre o que pode assistir aos que encontram no purgatório, há 3 atos que se destacam no ensino romanista, né? Que são, olha só, meu Deus do céu, olha só, começou já os absurdos, né? Começou os absurdos. Vamos lá. Olha onde é que começa, onde é que começa essas doutrinas, irmãos. Olha o cuidado, né? É de supor que a prática romanista de interceder pelos mortos tenha se gerado da falsa interpretação às seguintes palavras de Paulo. Antes de tudo, pois, exorto que se use prática de súplicas e orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. 1 Timóteo 2, 1. Então, tu já vê que começou aqui as orações pelos mortos, né, meus irmãos? Pergunta específica, né? Que gente vai para o purgatório, e o Papa ele vai responder, né? Que entre as pessoas que estão no purgatório, há 3 que se destacam, né? Que são
As pessoas que vão para lá, pessoas que têm pecados pequenos, pecados menores, né? Como ele falou no início, pessoas que têm pecados que não é para ir para o céu, mas também não é digno de ficar no inferno. Então essas pessoas vão para o purgatório e ficam se queimando, certo? Então a gente já vê que agora a Igreja Católica ela começa a estabelecer missas, né? Primeiro, orações, né? Vamos lá, vamos lá. É de supor que a prática romanista de interceder pelos mortos tenha se gerado de falsa interpretação das seguintes palavras de Paulo. Antes de tudo, pois exorto que use a prática de súplicas e orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens. Eles vão pegar esse texto aqui e eles vão dizer que esse texto, Paulo está dizendo que é para orar por todos os homens. Claro que Paulo está dizendo. Eles não estão errados. Errado eles estão em dizer que Paulo disse que tem que orar por todos os homens que morreram. Onde é que está isso na Bíblia? Já sei que a pessoa deve estar pensando, tu católico, tu que é católico, já sei que deve estar pensando. Mas claro que está na Bíblia orar pelos mortos. Jesus orou? Jesus não orou pelos mortos? Claro que Jesus orou. Então tu que é católico deve estar pensando nesse momento. Me prova que não é bíblico orar pelos mortos se o próprio Jesus orou. Pois é. Jesus orou pelos mortos, meus irmãos. Ele orou para o morto sair para fora da sepultura e viver. Ele orou pelo morto, dizendo, Lázaro, sai para fora. Estava morto, ele orou para o morto ter vida. Ele não orou em nenhum momento para o morto ser perdoado lá do pecado que ele estava no lugar de purgatório. Ele não orou em nenhum momento para o morto, dizendo, morto, aí onde tu está agora, estou purificando você para subir para o céu. Em nenhum momento Jesus faz isso. Mas a ideia do purgatório é orar para que o morto não saia para fora e ressuscite, mas que o morto vá para o céu. Essa é a ideia do purgatório, né? É orar para que aquele morto seja perdoado daquele pecado que ele cometeu. Então quer dizer que está querendo me dizer então que nós temos que orar para as pessoas que estão mortas depois que elas já saíram partido para essa outra vida, para elas receber o perdão do pecado após a morte. Então, não está escrito que nós temos que confessar o nosso pecado diante de Deus, diante dos homens, que devemos pedir perdão, que devemos perdoar 70 vezes 7, mas a gente faz isso quando a gente está morto ou quando está vivo? Não, quando a gente está vivo, né? Certo. Ah, tá, mas 10 pessoas lá, elas não conseguem orar porque elas estão mortas. Daí o Papa ganhou esse poder de orar para que elas sejam perdoadas. Ah, agora entendi. Então eu não posso fazer isso. O Papa pode, o padre pode fazer essa oração para que elas saiam. Ah, não, Paulo fez essa oração? Onde é que Paulo fez essa oração aqui em Timóteo? Dizendo para os mortos que eles estavam sendo, naquele momento, espiados do pecado. Em nenhum momento Paulo faz isso. Então a Igreja Católica, ela pega um texto, que Paulo está citando o texto aqui em Timóteo, né? 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1, mandando nós fazer súplica e orações por pessoas que estão vivas, pelos nossos irmãos em Cristo. Orar um pelos outros, pessoas que estão nos 4 cantos da terra, não orar por mortos. Outro ponto, vamos lá. E aí ela vai colocar agora missas. As missas são tidas como principais recursos empregados em benefício das almas que estão no purgatório. Pois, segundo o ensino romanista, a missa beneficia não só a alma que sofre no purgatório, como também acumula mérito àqueles que as oram por elas, né? Aqueles que as ajudam, né? Eu não coloquei o restinho do slide aqui, mas a missa não traz só benefício para aquela pessoa que morreu, mas vai trazer um benefício para aquela pessoa que está orando, né?
por aquele morto. E vai trazer um benefício também para aquele padre, né, na igreja. Agora vamos ver algo que é muito interessante, que a gente começa a ver aqui agora, eles começam a fazer culto pelos mortos, né? A gente viu que era oração pelos mortos, agora eles começaram a fazer culto pelos mortos. Só que todo culto sabe, né? Todo culto, a Igreja Católica e a maioria das igrejas da atualidade, né? Qual é o objetivo de muitos cultos, de muitas igrejas? Algumas é de pura vontade de fazer que as almas venham, que as pessoas sejam salvas, que as pessoas conheçam a palavra, né? Por meio da verdade, algumas. Já outras, não importa muito se a verdade vai ser pregada. O que importa é que o show aconteça na noite, ou naquela tarde, ou naquele lugar. Não importa quantas almas vão se salvar e se vão vir almas que necessitam de salvação. O que importa é que aquele lugar esteja lotado para que haja abundância financeira naquele lugar. Então, alguns cultos realmente são voltados para o dinheiro, né? São voltados para likes, voltados para coisas assim desse tipo, de fama, nome, né? Anunciar outros pregadores, ser conhecido, quanto, às vezes, alguns cultos são anunciados para que pessoas venham se salvar, né? Existem muitos pastores bons de coração. Acabando minha água. Existem alguns pastores que têm o coração voltado para ganhar almas, já nem todos, né? E agora a gente, além de ver as missas acontecendo ali, o que vai ter nas missas da Igreja Católica, que o alvo dessas missas era tirar as almas do purgatório e levá-las para o céu, né? Papa orar para elas serem perdoadas. Vamos ver o que acontece. Tcharam! Esmolas! Olha aí que a Igreja Católica trouxe, esmolas. Vamos ver essas esmolas aqui. Curioso, né? Essas esmolas aqui, caridade, né? Caridades, esmolas. Dar esmolas com a intenção de aplicá-las nas necessidades da alma. Que pena do purgatório da alma. Que pena no purgatório, né? Dar esmolas com a intenção de aplicá-las nas necessidades da alma, que pena no purgatório. E jogar água nas chamas que devoram. Quer dizer que tu ajudando uma pessoa que está no purgatório, é como se tu jogasse água nas chamas que estão queimando aquela pessoa, queimando o pecado daquela pessoa, né? Tocando água para apagar aquelas chamas lá, água para purificar aquela pessoa, né? Olha só, o purgatório jogar águas nas chamas que devoram. Pretende a Igreja Romana que exatamente com a água apaga o fogo mais violento, assim a esmola lava o pecado. Meu Deus. Ainda sobre o purgatório, o Concílio de Trento declarou: desde que a Igreja Católica, instruída pelo Espírito Santo nos sagrados escritos e pela antiga tradição dos pais, tem ensinado nos santos concílios, e ultimamente neste concílio ecumênico, que há o purgatório, e que as almas, né, neles retidas, neles são assistidas pelos sufrágios das missas. Este santo concílio ordena que todos os bispos que diligentemente se esforcem para que salutar doutrina com semente ao purgatório. Transmita-nos pelos veneráveis pais e sagrados concílios. Seja crida, sustentada, ensinada e pregada em toda parte pelos fiéis. Então, olha só, além da pessoa ter que dar ajuda para que aquela alma que está no purgatório venha a ser livrada das chamas do inferno, o que a Igreja Católica vai colocar aqui também é que essa pessoa ali, isso é um concílio que aconteceu, tá? Existiu um concílio ali, e esse concílio, tá? Lembrando isso aqui, foi um concílio, não existia na Igreja Católica, não existia essa ideia, tá? De purgatório, tá?
e as almas neles assistidas ali pelo sufrágio das missas. Este santo concílio ordena que todos os bispos que diligentemente se esforcem para salutar doutrina com semente ao purgatório. Então não existia. Criaram um concílio, nesse concílio, concílio de Trento, se não me engano, nesse concílio aí era para fazer estabelecer essa doutrina aí e que todas as igrejas católicas deviam pregar essas doutrinas aí. Quem não pregasse era considerado um maldito, um anátema. Tá? Então, olha só, foi transmitida pelos venerais pais e sagrados, né? O concílio, os concílios, seja Cristo sustentado, ensinado e pregado em toda parte pelos fiéis de Cristo. Meu Deus do céu. E aí virou isso aí, dar ajudas para aquela igreja católica, e aí tu dava um dinheiro ali, dava, vamos dizer, nos dias de hoje, né? Dava R$ 100, tirava o Joaquim, lá do purgatório. Aí na tua família tem mais o Joãozinho, dá mais 100 pro Joãozinho. Imagina tendo 10, tu dando 100 por cada um para tirar do purgatório. 1.000, hein? Foi o pagamento. Mas, ai, pelo menos estou com a minha consciência limpa, né? Porque eu sabia que o Joãozinho não era católico, né? Não tinha, né? Eu sabia que o meu parente lá não era católico, então, pelo menos estou com a minha consciência limpa, né? Pelo menos eu paguei ali pro padre, né? Dei o dinheiro, o padre orou, tirou ele do purgatório, porque eu sabia que ele não era muito bom, né? Quando ele estava vivo, mas também não era tão mal, né? Mas também não é deixar o homem lá penando no purgatório, né? Queimando, né? Sendo que é meu familiar, né? Sendo que eu também sou um católico, mas tenho amor pelo próximo, né? Então, temos que fazer essa parte, né, meus irmãos católicos? Temos que ali pagar essa ajuda, essa esmola aí para tirar os nossos familiares de lá, né? Porque ninguém merece ficar lá no purgatório, né? Olha, imagina um dia lá de sofrimento no purgatório comparado a todos os dias da minha vida ruins que eu tive terreno. Então, Nossa Senhora, né? Vamos tirar, vamos demonstrar o amor, né? Já que o padre que tem a visão de ensinar isso aí, né? E já que o padre tirou essa doutrina que ela era de origem budista, né? E que ela tinha origem em outras culturas e trouxe agora para a Igreja Católica, nós não críamos nisso antes, né? Mas já que o Papa trouxe isso aí, né? E mandou pregar, né? Não está na Bíblia, né? Mas já que ele usou uma base ali de Paulo, ali, que Paulo estava tentando falar isso, né? Mas Paulo não falou, mas já que ele entendeu, o Papa entendeu o que Paulo falou, né? O que vale mais? Vale mais o que o Papa interpretou ou o que Paulo interpretou, né? Vamos deixar Paulo de lado, né? Apesar Paulo, quem era Paulo, né? Apenas mais um dos apóstolos, né? Quem era Paulo, né? Apenas um homem que foi até o terceiro céu, né? Quem era Paulo? Apenas o maior dos apóstolos, né? Quem era Paulo para interpretar a Bíblia, né? Perto do Papa, né? Sendo que Paulo era judeu também, né? E romano, né? Sendo que Paulo andava com Pedro, João, Tiago. Quem era Paulo? Então é isso aí, meus irmãos. Fica complicado a gente pegar uma doutrina assim que não existia, uma doutrina que a Igreja Católica traz, que nem dentro dela existia, né? E querer aplicar. Vamos continuar? Tá bom demais isso aqui. Eu gostei desse estudo aqui, né? Que esse estudo aqui eu peguei ele, aprendi com o pastor Igor. Muito bom esse estudo aqui, né? Que eu tenho aprendido muito com esse pastor. É muita coisa boa aí que Deus me mostrou. Com um dia que era para me estudar com ele, eu aprendi muita coisa boa. E eu achei maravilhoso esse estudo aqui. Por isso eu trouxe para vocês, meus irmãos. Estou trazendo esse estudo para vocês, que é uma bênção de Deus. Vamos continuar o estudo? Vamos lá. E aí, vamos para agora, para essa parte agora aqui, ó. Deixa eu ver aqui onde é que eu parei aqui no slide aqui. Deixa eu voltar aqui. Porque minha filha não sai daqui da volta.
Vamos lá. Purgatório, né? Só um pouquinho. Tá, já vamos. Bom, meus irmãos, eu vou ter que parar minha live aqui, porque eu já tenho que fazer uns negócios aqui, mas nós vamos continuar a live ainda, tá? Vamos continuar, vamos dar mais uma parte dessa live aí, tá bom? Eu vou trazer mais uma parte dessa live aí. Eu vou parar agora, fazer uma parada, e eu trago mais um outro pedaço dessa live aí, fazendo em 2 vezes, vai ficar muito grande, né? Tá bom? Vou dar uma parada aqui, vou aproveitar e vou deixar. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor abençoe cada um que viu essa live, que está vendo essa live, que vai ver essa live, e que as pessoas possam aprender mais, né, contigo, Senhor, com o teu Espírito, possa ensinar essas pessoas, e que o Senhor possa ensinar eu também a não cair em doutrinas errôneas, e que o Senhor me ensine eu a combatê-las com perfeição, que o Senhor me ensine eu aprender a ensinar com amor, carinho, com verdade, sem orgulho no coração, sem achar que somos mais que alguém, sem achar que podemos humilhar alguma pessoa por causa de um estudo, mas que nós viemos trazer esses estudos, ó Pai, aquilo que a gente tem aprendido, para esclarecer que existem pessoas que elas precisam também estudar para aprender a verdade, assim como nós estamos estudando. Que esses estudos cheguem nas pessoas certas e que elas venham aprender que essa doutrina é uma doutrina que não está na Bíblia, que elas possam ver com documentos que a gente está trazendo aqui, e que o Senhor abençoe a cada pessoa que tem se dedicado a estudar e a dar estudo para as pessoas de uma forma mais clara possível. Muito obrigado, que o Senhor abençoe a cada um, para a tua glória, eu que te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz, e a gente volta com a segunda parte desse estudo sobre purgatório, gospel ou católico. Fui! Bah, povo de Deus!